Amém? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus respondeu, estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. E você diz amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, eu já preguei aqui para os irmãos algumas vezes nele. Agora, na hora do louvor, esse louvor ele já está com tempo, né? Ele está circulando no meio evangélico e surtindo grande efeito. A letra desse louvor foi inspirada justamente nessa passagem do Pedro que ousa andar por sobre as águas, mas naufraga, porque o mesmo homem de fé é o mesmo homem também que duvida. Há esse alto e baixo, ou esses altos e baixos em Pedro, faz parte da personalidade dele. E é interessante que Jesus tratava com Pedro quando Pedro estava seguro do que estava fazendo. Quando ele agia com fé, era Pedro, pedra. Mas quando ele dava essas vaciladas, geralmente Jesus chamava ele pelo nome dele, Simão. E esses dois nomes de Pedro, o que ele recebe de seus pais de batismo, ou de nascimento, melhor dizendo, e o nome que ele recebe de Jesus fala muito desse movimento na personalidade de Pedro, nesse movimento de altos e baixos, de confiar e desconfiar, de ter certeza e ter incerteza, e ser muito presente em momentos bem próximos um dos outros. Então esses dois nomes falam muito da personalidade de Pedro, esses altos e baixos, esses momentos de coragem, mas também de covardia, de fé e também de incredulidade, de dúvida. Pois bem, essa passagem ela fala muito
a nossos corações. Eu quero começar primeiramente pelos resultados deste mar bravio, ou deste mar revolto. Porque o mar revolto, ele teve resultados, teve consequências. A primeira consequência que eu quero destacar deste mar revolto, ou deste mar que se opõe ao que seria o curso natural no destino dos discípulos, porque o destino dos discípulos dado por Cristo é: atravessem, vá para o outro lado, cheguem à outra margem. Essa é a direção de Deus, este é o propósito de Deus. Portanto, esse é o destino dos discípulos, é chegar na outra margem, é chegar do outro lado. Mas nesse interim, o vento se mostra contrário, as águas são sacudidas e começam a dar sobre aquele barco, aquela embarcação, e acontece um momento de desespero. Eu quero destacar primeiramente o resultado, a partir do versículo de número 34 diz: tendo passado para o outro lado, alcançaram terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Primeiro resultado, consequência daquele mar revolto, ou daquela travessia, foi vidas impactadas, vidas transformadas, vidas tocadas pelo poder do Cristo de Deus. Em outras palavras, aquele momento difícil, aquela travessia difícil, resultou em vidas abençoadas por Deus. Primeiramente, eu quero falar aos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que se nós estamos seguindo numa direção dada por Deus, por mais que nós venhamos a enfrentar momentos difíceis, mas se estamos seguindo na direção de Deus, nós colheremos o fruto devido, nós seremos por Deus instrumentos para abençoar vidas. Eu quero dizer aos irmãos que aqueles que estão andando com Cristo e servindo a Cristo, eles são chamados a fazerem certas travessias, certos movimentos, certos deslocamentos. Seguir na direção de Cristo implica muitas vezes em passar por situações como essas, de vento contrário, o mar revolto, mas eu quero dizer que quem está servindo ao Senhor Jesus não deve se desesperar, perder a esperança, deve seguir forte, seguir firme, confiando no Senhor, porque com certeza, quando chegarmos no outro lado, chegarmos no lugar que Deus nos indicou que fôssemos, nós seremos instrumentos de Deus para abençoar vidas, impactar vidas, como aconteceu neste caso. É interessante falar que eles só passaram por isso. E eles passaram por esse momento de desespero, esse momento de grande luta, de angústia e agonia, porque eles estavam na direção de Deus. Olha que interessante. Existia uma palavra do Senhor. Existia uma ordenança do Senhor. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco.
e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ordenou Jesus que eles entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Servir o Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, não significa dizer que tudo vai correr perfeitamente bem como nós acreditamos. Não significa dizer que tudo vai dar certinho como nós acreditamos ser o certinho. Mesmo estando na direção de Cristo, e porque estavam na direção de Cristo, o mar revolto os atingiu. Isso é uma grande verdade para nós, que nos dispusemos para servir ao Senhor. Mar revoltos nos esperam. Ventos contrários nos esperam. Momentos de tristeza e angústia nos esperam. Mas o que nos espera também é Jesus andando por sobre as águas, vindo em nossa direção, em nosso socorro, para nos livrar e nos dar a vitória. O que nos espera também é a intervenção divina, é esse cuidado daquele que ordenou, atravessem para o outro lado, e percebendo que os seus discípulos estavam em perigo, em agonia, ele desce do monte e vai na direção dos seus, para livrá-los, para socorrê-los, para lhe dar o socorro devido no momento devido, na hora da angústia. Ou seja, ele jamais nos deixará desamparado, como disse o apóstolo Paulo. A gente pode até ser, de alguma forma, abatido, mas nunca destruídos, nunca destruídos. Nós podemos ser abatidos ao ponto de até ficarmos de joelhos diante da situação, mas as mãos poderosas do Senhor nesse momento serão estendidas para nos levantar, porque abatidos podemos ser, mas nunca destruídos. E a ideia que eu tenho desse texto é de alguém que é abatido, é alguém que depois de uma luta, cansado, ele se prostra. Como ele está muito cansado, exausto, ele não tem mais o que fazer, porque não tem forças para reagir, e o que lhe resta é o inimigo vir e dar o golpe final. O inimigo dando o golpe final é a destruição. Paulo disse, nós podemos ser abatidos, nós podemos até cair de joelhos, cansados, exaustos, mas o inimigo nunca vai conseguir dar o golpe final, porque o Senhor não permite que ele nos destrua. Os discípulos estavam em uma situação difícil, e olha que eles eram pescadores, uma parte deles eram pescadores experimentados, experientes, mas eles ficaram desesperados, ou seja, o vento foi de uma forma tal que eles nunca tinham experimentado antes. As ondas estavam de uma forma, ou intensidade, tamanho, força, como nunca eles tinham visto antes. E eles perceberam o perigo real, o risco real de morte. Por isso eles se desesperaram. Nós podemos chegar a essa situação de um risco real de morte. Mas quem anda, quem serve
ao Senhor da vida só terão encontro com a morte quando o Senhor da vida se aproximar para levá-lo para a vida eterna. Enquanto não chegar esse dia, a morte vai sempre passar até por perto, mas nunca vai poder nos levar. É por isso que o salmista disse: por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu cajado me consola. Oh, aleluia. Eu quero enfatizar aqui, igreja, esse ponto novamente. Eles estavam passando por tamanha aflição, porque ao Senhor estavam servindo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que foi com muito temor e tremor que ele foi levar a mensagem aos Coríntios. Debaixo de muita perseguição, ele ali esteve pregando o evangelho. Em um outro momento ele disse: eu passei perigos, perseguido, perigos de morte, né, de perder a vida, perseguidos pelos de fora e também pelos de dentro. Mas o Senhor deu vitória ao apóstolo Paulo. Ele só partiu para o Senhor quando chegou o dia da sua partida. Mas nós sofremos quando nos identificamos com Cristo, quando nós vivemos uma vida de acordo com a palavra de Cristo, da palavra de Deus, quando nós nos dispomos a servir a Cristo ainda mais. Às vezes, a gente nem se apercebe, porque acontece um de repente. De repente, o mar virou-se. O vento soprou o contrário, foi um de repente. Estava tudo bem a travessia. O Senhor nos orientou que assim fizéssemos. Essa é a direção de Deus. Estamos debaixo da palavra de Deus, de uma ordenança divina. E de repente tudo vira. De repente o mar se levanta, o vento é contrário, o sol se põe, as trevas tomam posse, virou tudo. A luz do sol se foi, vem a escuridão. O vento que soprava na direção, levando eles para o outro lado, agora sopra de forma contrária. As águas que estavam calmas agora estão revoltadas. E aquilo que parecia ser tranquilo, e nós vamos alcançar o outro lado, estamos debaixo da direção de Deus, então está tudo bem. Tudo começa a ficar tudo mal. Existem essas reviravoltas na vida do servo e da serva, na vida daqueles que estão servindo ao Senhor. Reviravolta louca, de repente. Está tudo bem. Está tudo prosperando. Está tudo dando certo no trabalho. Está tudo dando certo na família. Está tudo dando certo no ministério. Está tudo bem. E as coisas viram. Aí tudo começa a dar errado. Até a moto cai. Né? Meu Deus. Vira tudo. E a gente tenta consertar, a gente está consertando uma coisa, quebra outra. Está tentando ajustar uma coisa, aparece outra. E a gente começa a se fazer perguntas. Estou em pecado? Onde eu estou errando? Deus não é mais comigo?
A gente começa a fazer algumas perguntas. Na angústia da alma, na agonia da alma, a gente começa a se perguntar coisas. Mas às vezes, é só um processo de Deus. Você continua debaixo de uma direção divina. É só alguém que é inimigo de Deus, que também se tornou teu inimigo, que não quer que você continue debaixo dessa direção. É só esse inimigo que não quer que você alcance o outro lado, a outra margem. Porque lá no outro lado, existe outra etapa da sua caminhada. Nessa outra etapa da sua caminhada, existe um mover de Deus poderoso para ser realizado através da sua vida. Existem famílias inteiras que serão impactadas. Mas para chegar lá, é preciso enfrentar a fúria do vento, a revolução do mar, a escuridão da noite. Buscar em Deus o socorro presente na hora da angústia. É preciso continuar remando contra o vento, remando contra a onda. E ao mesmo tempo que você rema, porque quando você rema em direção contrária ao vento e o mar, você está indo na direção certa, a direção que Deus lhe deu. E ao mesmo tempo que você rema na direção que Deus lhe deu, contrário à situação que lhe opõe, você também clama. Você pede socorro, porque você é ser humano. Jesus ouviu lá do monte que ele estava orando. Ele viu o clamor, ouviu o clamor dos seus discípulos. E uma sessão, uma intercessão, ou um momento na presença do Pai é interrompido para socorrer os seus. Jesus ouviu o clamor daqueles discípulos que estavam passando por tribulação e lutas e angústias, porque eles estavam lhe obedecendo. Estavam sofrendo porque estavam obedecendo a sua direção. Jesus vem. Sabe qual é o outro ponto que eu quero destacar? Qual é o resultado? É o versículo de número 34 que diz: tendo passado para o outro lado. Irmãos, houve um momento que aqueles homens se desesperaram e pensaram: vamos todos morrer. Mas o fato é que eles concluíram a travessia. O fato é que aquele que mandou eles fazerem aquela travessia os ajudou no momento difícil e eles cumpriram a missão. Eles chegaram do outro lado. Antônio Carlos, você vai chegar do outro lado. Igreja, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos concluir esta travessia. É só uma circunstância, é só um momento difícil que estamos passando, mas o outro lado se aproxima, está cada vez mais próximo. A outra margem já pode ser vista. O Senhor está no controle.
Vento pode se levantar, o mar pode ficar revolto, a noite pode ser fria e escura, mas o outro lado nos espera, a margem que o Senhor nos mandou ir até lá, nós chegaremos, porque Ele é quem garantirá essa travessia. Tendo chegado do outro lado, nós vamos chegar. Oito anos de manancial, o Senhor não nos formou como igreja para sucumbir no meio desse temporal. Não. Eu não acredito nisso. Vocês querem ouvir algo muito interessante? É só o sacudir da oliveira. Muitas azeitonas caíram. Mas dos rabiscos, das poucas que ficaram, o Senhor vai trazer uma safra nova. Sim, preserva o rabisco. Sempre preserva os rabiscos pouquinhos. Era a lei do Senhor. Quando colher, não colha tudo. Deixa uma pequena porção. Deixa uma pequena porção para os pobres virem depois, após vocês, poder colher essa pequena porção chamada rabiscos. Deus sempre preserva uma pequena porção, os rabiscos da terra. A oliveira pode até ser sacudida, mas ele diz: quando sacudires a oliveira, não derruba todas as azeitonas, deixa os rabiscos. Deixa os rabiscos. Deus está preservando os rabiscos, para dos rabiscos fazer uma safra nova. A oliveira foi sacudida, muita azeitona foi colhida, aleluia, mas tem os rabiscos sendo preservados. O Senhor tem uma obra ainda a ser realizada através desta igreja. Eu quero profetizar aqui de olhos abertos no nome do Senhor Jesus, que esta igreja não é igreja somente para esta geração. Esta é uma igreja que vai avançar em gerações e outras gerações até o retorno do nosso Cristo. Nós somos a geração dos pioneiros, nós somos a geração dos primeiros, mas virão outros e outros até Jesus voltar. Águas da manancial vão fluir, águas da manancial vão correr sobre esta terra. Existe uma margem a ser alcançada e é só mais uma etapa na caminhada desta igreja. Sabe qual é o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, que está neste barco comigo? Segura, fica firme, coloca a tua confiança no Senhor, não se desespera. Num dado momento, nós vamos ver uma luz vindo assim, surgindo do horizonte, no meio da escuridão da noite. Essa luz é o Senhor Jesus vindo na nossa direção, andando por sobre as águas, vindo para nos socorrer e dizer para o mar que ele se acalme, o vento se cale. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tendo chegado do outro lado, se Deus está na direção da tua vida e Ele te deu uma direção e você está seguindo nela, você pode até atravessar momentos difíceis, mas do outro lado você vai chegar.
Amém. Aleluia. O mar, o vento, a noite escura é suficiente para te naufragar, mas aquele que te mandou atravesse, ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Aleluia. Nem que ele tenha que te pegar no colo e fazer essa travessia com você, ele vai. Oh, aleluia. Porque se estamos na direção dele, estamos também sob o cuidado e proteção dele. Não se esqueça disso. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O Pedro, quando os discípulos, quando vê aquela... porque são mudanças de situações de forma brusca. Uma é, conforme o sol vai se pondo, de repente o vento fica contrário e muda tudo. Mas também, em meio àquele desespero, algo também de forma inesperada acontece. Inesperada. O que é? É um homem andando por sobre as águas, só isso. O sobrenatural. Eu não sei se você entendeu, mas foi preciso um sobrenatural nessa situação aqui. Às vezes a gente não experimenta algo tão sobrenatural porque as situações que a gente passa não é tão necessária de uma intervenção sobrenatural. Está entendendo aí? Pegou aí? Mas tem uma coisa. Se você passar por uma situação difícil, extrema, por causa do Senhor, o Senhor vai mover o sobrenatural por causa de você. Então, quanto mais difícil for a sua situação, se é por causa do Senhor, maior será o milagre do Senhor por ti, na tua vida. Eu sei que é difícil. Tá num barco, vai para lá, vira para cá, vai virar, vai naufragar, vai afundar. É difícil nesse momento aí você fixar os olhos em qualquer direção que seja. Nesse mover da situação difícil. Mas tenta olhar para o alto. Tenta olhar para o alto. Irmão Joacir, continua olhando para o alto. Mesmo nessa situação difícil, ó, joga para lá, joga para cá. Coração jogado para lá, joga para cá. Mas tenta firmar nele. Um de repente de Deus vai acontecer. Um sobrenatural de Deus vai acontecer se preciso for. Mas Ele cuida dos seus, Joacir. Ele cuida dos seus, Ele cuida de nós. Ele faz maravilhas. Ele faz milagres. O que nós precisarmos, aleluia, Ele fará por nós. Basta tão somente nós estarmos debaixo da direção dEle. Então acontece o sobrenatural. Um homem está andando por sobre as águas. Bem, homem não anda por sobre as águas. Então, se o homem não anda por sobre as águas, então quem anda? Um fantasma. É um fantasma, porque o fantasma, ele não está preso à lei da gravidade. É uma conclusão lógica, é um espírito. Pensaram os discípulos, não era um espírito, era o Deus encarnado. Não era um fantasma, era o Deus libertador, era o Deus salvador, era o Cristo, o Redentor, era Ele, era o socorro presente na hora da angústia, era a torre forte, o castelo forte, aleluia, era o grande El Shaddai, era
aquele que disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e vi o seu sofrimento, por isso desci para livrá-los. Aleluia, era ele caminhando por sobre as águas, era ele aquele que Davi chamou de o meu pastor, oh glória, era ele que vinha andando por sobre as águas, porque como ele mesmo disse, ninguém pode arrebatar aqueles que estão nas palmas das minhas mãos. Oh aleluia, se você está nas mãos do Senhor, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele livra você, você está no lugar seguro, Ele vai intervir na tua vida, Ele vai operar o milagre que preciso for. E aí nós conhecemos a reação de Pedro, porque Jesus disse: vocês não tenham medo, sou eu. Eita, você já tentou se colocar no lugar daqueles discípulos? O que tu ia fazer se tu visse alguém andando por sobre as águas? Como é que ia ser a sua reação? Por um momento, eles esqueceram até que o barco estava para naufragar. Por um momento. O medo da morte deu lugar ao espanto, à surpresa, ao ficar encantado, maravilhado. Pai, tu está vendo ali, Pedro? Só que não era assim, né? Então me mata. Vocês estão vendo ali, mano? Que negócio é aquele? Por um momento eles deixaram de ter medo do mar para ter medo de Jesus. Medo da visão. Ou seja, por um momento, eles tiraram o foco da realidade para outra realidade. A realidade de perigo e possibilidade de morte para uma realidade de socorro e de livramento. E quando eles mudaram o foco, esse medo saiu. E quando Jesus se apresenta, se identifica, eles conseguem, quando Pedro inicia os seus passos sobre as águas, o medo da morte cessou por algum momento, porque o foco passou a estar no socorro e no livramento que Jesus estava trazendo. Você sabe por que os crentes, os salvos, são as pessoas que menos se desespera, entra em depressão? Não que crente não entre, mas em estatística, crentes são do grupo social os que menos se desesperam e se deprimem. Por quê, pastor? Por causa disso. Mas que ele esteja vivendo uma situação conflituosa, desesperadora. Ele coloca a sua fé na palavra, nas promessas de Deus, e aí ele tira o foco da situação desesperadora e coloca o foco no socorro divino. Você está entendendo por que os crentes eles sofrem menos desses males da atualidade? Por causa disso, ele tira o foco e coloca em Deus, socorro presente na hora da angústia. O Deus que prometeu e é fiel para cumprir. O Deus que prometeu e é poderoso para cumprir essas promessas. O Deus que é zeloso, o Deus que é amoroso, o Deus que cuida. Oh, aleluia! E tamanha foi a mudança que
Pedro consegue andar por sobre as águas. Andar por sobre as águas significa o mesmo que ele está pisando aquilo que estava lhe destruindo. É o mesmo que ele está subjugando aquilo que estava lhe provocando medo, terror e o desespero. Andar por sobre as águas é o mesmo que prevalecer em meio às circunstâncias, ainda que as circunstâncias ainda não tenham sido mudadas, mas andar por sobre as águas a realidade ainda o vento ainda é contrário, o mar ainda é revolto, mas eu consigo andar por sobre ele, quando eu coloco o meu coração, quando eu coloco a minha fé, a minha confiança no Senhor. A situação não muda de uma hora para outra, mas nesta hora eu consigo prevalecer sobre ela. Ela não consegue me destruir, eu consigo lutar e vencer. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma situação desesperadora, difícil, ou seja, coloque a tua confiança no Senhor, anda na direção dele e você vai conseguir pisar por sobre essas ondas que querem te destruir. Você vai conseguir ir na direção contrária a este vento que quer te deter, aleluia, e você vai conseguir passar por essa situação sem morte, sem perda, sem desespero. E quer saber do mais? Aleluia, a outra margem te espera, e lá do outro lado tem uma etapa nova na tua caminhada com o Senhor, tem algo de Deus para ser realizado, e você só está sendo provado. Recebe isso daí, pega isso daí, aleluia. Você só está sendo provado, você só está sendo experimentado, você está sendo só disciplinado. Disciplinado no sentido de ensinado. Jesus quer te ensinar algo nessa situação. Qual, pastor? Que se você colocar a fé nele, a situação não vai mudar de uma hora para outra, mas você vai conseguir vencer, prevalecer enquanto ela não muda. Aleluia. Você já ouviu falar da paz, a paz de Cristo? Paulo diz a paz que excede todo entendimento. Quando eu estudei há muito tempo sobre esta paz, aí eu descobri que é uma paz que você tem, que ela é diferente do mundo, porque a paz que se tem no mundo, exemplos de paz no mundo, conceito de paz. Uma nação não está em guerra contra a outra. Paz. Alguém que depois de uma semana de labor, encontra um lugar tranquilo, arma sua rede, e ali fica, eu quero trabalhar para o meu Senhor, balançando a rede, tranquilo, paz. Não está em desavença com pessoas, paz. Mas a paz que Cristo dá é uma paz que, primeiramente, ela é uma paz que procede da comunhão com o Pai que nós não tínhamos antes, e o nosso ser, o nosso íntimo, vivia perturbado porque existia uma condenação sobre nós. A alma se angustiava porque existia uma condição de pecador, réu, culpado. Mas quando Cristo nos alcança com a sua salvação, a primeira coisa que ele faz é nos reconciliar com o Pai. E essa reconciliação era: eu estava em inimizade com Deus, em guerra com Deus, mas agora eu estou em paz com Deus. E mais, ele não é apenas o meu Deus, ele é o meu Pai, aleluia. E esta paz que procede da comunhão com o Pai faz com que eu passe por situações difíceis, mas a minha confiança
confiança no cuidado do Pai, proteção do Pai, socorro do Pai, faz com que eu atravesse essas situações em fé, em esperança, em confiança. É o andar por sobre as águas de Pedro. A situação está aquela, é a mesma, mas ele consegue andar por sobre as águas. É o crente que tem paz com o Pai, sabe que o Pai cuida dele, aleluia, que o Pai ajuda ele nas situações difíceis. Aí está tudo contrário, mas ele está, o Senhor é comigo, aleluia, isso logo vai passar, oh glória a Deus, o Senhor é comigo, é só uma fase, é só um momento, logo, a noite escura vai dar lugar ao nascer de um novo dia na minha vida. Eu confio nisso, porque o Pai está comigo, oh aleluia, glória a Deus. Então, primeiramente, irmão, você que está passando por uma situação dessa, difícil na sua vida, descanse no Pai. Porque o Pai não nos permite vir em tribulação acima do que nós podemos suportar. E na tribulação, Ele dá um escape. Enquanto essa fase não tiver que passar, Antônio Carlos, tem escape de Deus. É o cuidado de Deus. Meu filho está lançado no mar. Mas eu vou dar ele uns pés de pato. Eu vou dar ele assim um tanquezinho de oxigênio. Um óculosinho. Antes de acabar o oxigênio, o barco do resgate chega. Aleluia! Mas está no mar. O barco do resgate está chegando. É o nosso Jesus. Queria que você ficasse de pé. Senhor, se és tu, Senhor, me permita ter contigo andando por sobre as águas. Vem, Pedro. Vem. Pedro, você acredita que isso é possível? Então vem. Pega isso daí, crente, ó. Quando Jesus disse vem, é o mesmo que ele está falando. Você acredita que é possível você andar por sobre as águas? Se você acredita, então vem. Você confia em mim, Pedro, o suficiente para andar por sobre as águas? Então anda. Oh, aleluia. Irmã Rosângela, você confia o suficientemente em Cristo para viver milagre? Então viva. Amém. Senhor, me permita. Pedro, se você confia em mim, então que aconteça na tua vida. Que assim seja. Aleluia. Irmãos, nós só naufragamos se nós deixarmos de confiar no Senhor. Nós só perecemos nos momentos difíceis da nossa vida se a gente deixar de olhar para o socorro que vem de Cristo. Mas enquanto a nossa fé estiver nele, ou enquanto nós estivermos confiando nele, irmãos, ele não deixa a gente naufragar, não deixa.
Talvez por um momento você tenha tirado assim o olhar no sentido de confiança. Como isso pode acontecer? Como isso pode ser identificado, pastor? Principalmente quando a gente se pergunta. Preste atenção no que eu estou dizendo. A gente tira o foco, o olhar de Jesus em alguns momentos de luta, dificuldade. Como é que isso pode ser identificado? Principalmente quando aqueles pensamentos são presentes. Deus ainda está comigo? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Deus ainda me ouve? Por que Deus não me socorre? Quando existem essas dúvidas, e elas pesam no nosso coração, elas estão presentes nos nossos pensamentos, a gente está desviando o olhar de Jesus. Quando é que o nosso olhar está fixo nele? É quando os pensamentos são outros. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei o porquê estou passando. Mas eu sei que o Senhor é comigo. Como disse o salmista, o choro pode durar a noite inteira, mas eu sei que a alegria vem no amanhecer. E como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e que por vir ele se levantará,